O capitalismo destrói o mundo e apenas o Estado pode parar isso. Será mesmo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um papo esquerdista que ouvimos muito é que os governos precisam regular o mercado para, desse modo, salvar o mundo de um desastre ecológico iminente. Se não for dessa forma, muitos alegam que os efeitos causados poderão destruir o planeta. A justificativa para tal desastre é o capitalismo na sua ânsia de lucro a todo custo. Sempre houve alarmismo sobre esse assunto. Antes, era a chuva ácida que iria tornar os campos improdutivos. Depois, o buraco na camada de ozônio que iria deixar a radiação do Sol entrar. Depois, o aquecimento global e, por último, a mudança climática. Entretanto, esses ambientalistas nunca falam do que acontece quando você deixa o cuidado com o meio ambiente exclusivamente nas mãos do Estado. Um exemplo disso é a antiga União Soviética, que se achava onisciente e onipotente, responsável por um dos maiores desastres ambientais da história, a destruição do Mar de Aral. Sim, sabe aquela famosa frase do Milton Friedman? Se o governo federal administrasse o deserto do Saara, em 10 anos ia faltar areia. Infelizmente, tal frase se mostrou real e com consequências devastadoras. O Mar de Aral era localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, quando ambos os países integravam a União Soviética. Era o quarto maior lago de água salgada do mundo. Esse tipo de lago também é chamado de mar interior, com uma área de 68 mil km². Para se ter ideia de quão grande era o Mar de Aral, o estado do Rio de Janeiro tem cerca de 43 mil km². Devido ao seu tamanho, até mesmo navios frigoríficos capazes de armazenar 100 toneladas de peixe navegavam por aquelas águas. Representava cerca de 1/6 da indústria pesqueira de toda a União Soviética, que anualmente davam aproximadamente 25 mil toneladas de pescado, além de ter seu próprio ecossistema muito rico, com várias espécies de peixes como esturjões, carpas e bagres, totalizando cerca de 178 espécies marinhas. Além disso, era um local muito belo e usado por turistas, que eram em sua maioria burocratas e membros do Estado soviético. Contudo, o planejamento central soviético decidiu que isso não era o bastante, resolvendo tornar as terras em volta do mar em grandes plantações. Para tal ato, desviaram os rios que abasteciam o Aral de água, para que esta água fosse usada na irrigação desses campos, onde haveriam plantações de algodão, arroz e grãos. Os rios desviados eram o Sirdaria e o Amudaria. A única água que ainda abastecia o lago era a da chuva, mas, obviamente, não foi suficiente. Logicamente, com o corte dos afluentes, o Mar de Aral começou a diminuir drasticamente. Os cientistas soviéticos sabiam disso, mas não se incomodavam, pois achavam que o lago era um erro da natureza. Realmente, a arrogância do cientificismo ligado ao Estado não tem limites. Vale lembrar que a ciência soviética também achava um erro a liberdade humana, e ainda foi dito por um oficial do Ministério da Água da Rússia que, abre aspas, o Mar de Aral precisa morrer como um soldado na guerra. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. O desvio dos afluentes ainda foi feito de maneira errada, e na prática, 75% da água era desperdiçada, sendo absorvida pelo solo ou evaporando. Com cada vez menos água chegando ao mar, sua salinidade foi aumentando cada vez mais, chegando até os 36%, passando até mesmo os 33% do Mar Morto, que já é 10 vezes mais salgado que o oceano. Somando isso aos pesticidas que vinham das plantações, a volta do Aral se transformou de um ambiente rico em peixes em um ambiente estéril. Além disso, perdeu-se cerca de 80% do seu tamanho original, causando um desastre ambiental colossal, pois todo o sistema morreu junto com o lago. Como se isso não bastasse, os pesticidas altamente tóxicos que estavam no fundo do lago e que agora era terra seca, foram levados pelos ventos e causaram inúmeros problemas de saúde às populações que moravam nas margens do lago, resultando em uma alta elevação da mortalidade infantil no entorno da região. O cenário, que mais parece um filme pós-apocalíptico, é agora um imenso deserto, com várias carcaças de barcos enferrujados a céu aberto. E como já dissemos, tal tragédia não foi um acidente, mas sim algo deliberado. A ideia começou na era Stalin e foi sendo implementada ao passar dos anos. Tudo na base do trabalho escravo.
pelo qual as pessoas eram mandadas para os gulags. Depois da morte de Stalin, seu sucessor Nikita Khrushchev ainda disse, abre aspas, usem quanta água for necessária. Ou seja, ele quis dizer, o mar que morra. Toda a água que estava sendo roubada do mar era usada nas plantações, sendo que o principal cultivo era o algodão, o chamado ouro branco. A União Soviética até virou líder mundial em exportação de algodão. Mas se você acha que a venda desta matéria-prima era de alguma forma revertida para o bem da população, você se enganou. Não era. O cultivo era feito através de um regime de total servidão da população. Até mesmo as escolas foram fechadas para que as crianças trabalhassem nos campos do ouro branco. Para os camponeses escravizados, o algodão era mais uma espécie de maldição branca, trazendo contaminação por pesticidas para a pobre população. Como o Estado é incrivelmente ineficiente em gerir qualquer atividade econômica, muitos campos de algodão foram criados, porém, sem que houvesse pessoas ou máquinas suficientes para colhê-los, fazendo com que fossem desperdiçados. Para bater as metas de Moscou de 5,5 milhões de toneladas anuais de algodão, os camponeses tiveram que passar a colocar areia ou pedras nas sacas. Pois é, o povo era escravizado para que burocratas vendessem algodão no mercado internacional e gastassem o dinheiro com caviar, vodka e todo tipo de armamento inimaginável, como por exemplo, o maior submarino já construído, o Classe Typhoon, tão grande que além de seus 20 mísseis nucleares R-39, cada um 125 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima, ainda tinha uma piscina dentro. Tudo isso às custas dos mais pobres. O mais curioso é que sempre ouvimos que o capitalismo malvadão é que faz isso, não é? Com o encolhimento do mar, as vilas de pescadores viraram cidades fantasmas, dado que, sem o mar, as famílias, que por gerações se sustentaram da pesca, agora não sabiam mais o que fazer. No final da década de 1970, a indústria da pesca colapsou completamente, o que, além do prejuízo econômico, significou menos alimento para o povo da União Soviética. Quando os burocratas soviéticos viram a burrice que tinham feito, já era tarde demais. Pensaram ainda em uma solução fantasiosa de trazer água para o Mar de Aral através de desvios de rios siberianos. Bem, o problema é que, para isso, precisariam cavar canais por milhares de quilômetros, o que seria um plano completamente irreal e utópico. Com a desertificação da região, tempestades de areia começaram a aparecer pelo local. Nas palavras de um pescador que perdeu tudo, ele disse: "Eu passei pela guerra e sofri com os meus ferimentos por 40 anos, mas isso aqui é uma situação muito pior. A guerra pode acabar e bombas nucleares podem parar, mas isso é impossível de parar. Enquanto estamos aqui falando, a natureza continua com seu trabalho destrutivo e esta é toda a criação de nossos chamados grandes cientistas", disse também uma mulher que vivia à beira do mar. Outro lago completamente devastado pelo comunismo é o Karachay, localizado nos Montes Urais, onde os soviéticos decidiram que iriam despejar grandes quantidades de lixo nuclear. Tal despejo, além de tornar o local uma zona de morte, onde qualquer um que se aproximasse demais tinha sérios problemas e riscos à saúde, ainda fez com que o lago assoreasse e encolhesse. Logo, com parte do fundo exposto e secando, a poeira radioativa foi levada pelos ventos, tal qual o Aral, contaminando populações inteiras. Estima-se que cerca de 500 mil pessoas foram contaminadas por esta poeira. Portanto, fica claro que mesmo um Estado absoluto como a União Soviética era, não apenas é incapaz de proteger o meio ambiente e a natureza, como é o seu pior algoz. Vale lembrar que os dois exemplos acima citados, junto com o desastre de Chernobyl e o grande salto adiante feito por Mao Tse-tung, já contado em outro vídeo nosso, são a prova absoluta que o Estado é o maior destruidor da natureza que existe. Se você quer que a natureza seja preservada, então ninguém melhor que a iniciativa privada para assumir essa missão, seja para proteger o meio ambiente, para se tirar lucro do ecoturismo ou outras atividades econômicas. A iniciativa privada já provou ser muito superior a qualquer Estado. Quer 2 exemplos? A famosa atriz Luísa Mel comprou um terreno de floresta com cerca de 1 milhão de metros quadrados que a mesma transformou em um santuário para animais.
Agora, falando do ecoturismo, os hotéis fazenda ou as reservas particulares destinadas a safaris são grandes exemplos de como a iniciativa privada preserva a natureza com obtenção de lucro. A grande diferença entre o Estado cuidando bem entre aspas do meio ambiente é que em quase tudo, se um gestor fizer alguma besteira, ele dificilmente será responsabilizado ou sofrerá pessoalmente as consequências. Os burocratas que mataram o Aral não sofreram nada. Já se você administrar mal sua reserva privada, vai pagar por isso, seja em prejuízo ou seja em perda de credibilidade. Portanto, existe um incentivo muito grande para se preservar o meio ambiente. Muitas empresas também usam a restauração ambiental como forma de publicidade, o que é extremamente benéfico para a natureza. Portanto, sempre que ouvir aquele papo de que o capitalismo está destruindo o mundo, lembre-se do que a União Soviética fez com o Mar de Aral. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por Paulo Almeida e narrado por mim, Rafael Dufra. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Para mais informações sobre ambientalismo e livre mercado, visite o canal do Marco Batalha. Um abraço e até a próxima.